Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição desta segunda-feira, 7 de dezembro, você vai rever os melhores momentos da aula-palestra proferida pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, na 65ª edição do EAD, realizado pelo TCE de Mato Grosso. Confira! Eu trago primeiro uma breve exposição sobre princípios processuais, primeiro no âmbito da Constituição da República, depois eu falo dos princípios que regem a administração pública e, posteriormente, eu faço uma aplicação desses princípios ao processo nos tribunais de contas. Por que eu estruturei essa exposição dessa maneira? Porque todos nós sabemos que, pela própria composição dos tribunais de contas, e o TCU não é diferente disso, nós temos ministros, no caso do TCU, e conselheiros, aqui no caso de vocês, que têm uma formação a mais variada possível. Eu, por exemplo, sou formado em Direito, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito, mas eu tenho colegas que são engenheiros, tenho colegas que são... Tem um engenheiro, tem um veterinário lá no TCU, tem um outro que é médico e, ao mesmo tempo, também é advogado, mas nunca exerceu a advocacia, sempre exerceu a medicina. Temos um administrador, temos um contador, e aqui eu imagino também que, no caso do Tribunal Estadual, também é a mesma coisa. Hoje eu almoçava com o conselheiro Ronaldo e ele me dizia que a formação dele é em ciências contábeis, e isso é algo absolutamente natural e, eu diria, elogiável, porque permite uma visão multidisciplinar do processo de controle de contas. Uma informação importante para quem tem formação em Direito, provavelmente já ouviu falar a respeito, para quem não tem formação em Direito, eu explico do que se trata. Uma garantia que está na Constituição, chamada devido processo legal, que, na realidade, não é uma novidade brasileira. O devido processo legal, que é conhecido na Inglaterra, nos Estados Unidos, como Due Process of Law, quer dizer muito mais do que a sua tradução possa significar. Due Process of Law não significa devido processo no sentido procedimental legal. Due Process of Law quer dizer regularidade processual, mas também regularidade material. Quer dizer que as regras que regem qualquer procedimento, as regras que protegem ou que disciplinam qualquer tipo de relação, devem ser, primeiro, elaboradas conforme um processo legislativo válido. Portanto, nós estamos falando de devido processo legislativo. Segundo, as regras devem ser substancialmente justas. E, terceiro, na aplicação dessas regras, deve-se observar critérios de segurança jurídica e critérios de bilateralidade da audiência, ou seja, como o processo é uma realidade dialética, as partes envolvidas devem ter o direito de expor as suas razões e de convencer o Estado juiz de que, eventualmente, podem ter razão. Quando se fala de devido processo legal, eu, nas minhas aulas, meus alunos no mestrado, na graduação, eu costumo dizer que o devido processo legal tem dois grandes vetores, duas grandes acepções. Uma acepção processual, que é conhecida por todos nós, que, quando se fala de devido processo legal, todos nós achamos que, olha, eu não posso ser sentenciado sem ter sido citado no processo, eu não posso ter uma sentença condenatória se eu não tive direito de provar as alegações que apresentei, eu não posso ser condenado ou privado dos meus bens sem que eu tenha tido oportunidade de mostrar que eu paguei aquela dívida ou o que quer que seja. Esse sentido de devido processo legal processual é, de certa forma, conhecido por todos nós. O que, de certa forma, não é tão conhecido é a feição material, que foi aquela que eu me referi, de uma lei elaborada conforme
às normas constitucionais, portanto, obedecendo um devido processo legislativo, e, principalmente, uma lei que tenha um conteúdo material que observe a Constituição. Né? Quando eu falo de uma lei justa, eu não pretendo aqui discutir com vocês o conceito de justiça, até porque isso provavelmente deveria ser feito num curso de filosofia ou num curso de qualquer outra disciplina. No curso de Direito, eu prefiro dizer que essa lei deve observar os parâmetros constitucionais. Portanto, ela não pode violar disposições constitucionais, não pode violar cláusulas pétreas, e, assim, ela terá observado o devido processo material. Eu avanço mencionando para os senhores e para as senhoras algumas garantias processuais que são desdobramento daquele princípio mãe que eu apresentei do devido processo legal. O primeiro deles, o contraditório. E não é à toa que o contraditório está no primeiro lugar aí da nossa lista. O contraditório é a expressão do modo de ser do processo. Se o processo é o meio através do qual o Estado juiz apresenta uma solução para um litígio estabelecido entre duas partes, esse contraditório significa que a decisão a ser adotada pelo Estado juiz não pode ignorar a opinião, ou pelo menos os argumentos de ambas as partes. Na estrutura da Justiça Civil, o autor apresenta a sua demanda, o réu é citado para comparecer em juízo, tomar conhecimento da demanda e apresentar suas razões, e o juiz, enfim, decide. No caso do processo de contas, isso acontece de uma maneira algo parecida. Não idêntica, mas algo parecida. Você pode ter alguém apresentando uma representação, uma denúncia, ou mesmo o tribunal adotar uma medida de ofício, é muito frequente acontecer isso, uma fiscalização ou uma auditoria de ofício, mas o interessado precisa ser ouvido, ele precisa ser cientificado sobre aquelas imputações que estão sendo formuladas, eventualmente, se há dano sendo imputado, ele precisa saber que dano é esse, por que o dano está sendo indicado. E teaser é o seguinte, é uma provocação. Né? Na verdade, eu vim aqui só para fazer uma provocação para vocês, aí vocês pedem para o presidente, para o diretor da escola, para solicitar um outro encontro nosso aqui, e aí eu vou ter o prazer de falar mais uma tarde inteira a respeito desses assuntos. Tem muito tema para a gente discutir. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês. O TCE Notícias fica por aqui e nos encontramos amanhã com mais uma edição. Até lá!